Olá, gente linda do meu coração verde e amarelo. Deus abençoe vocês. Aqui é o pastor Anderson falando. Eu quero primeiro agradecer a todos que têm me acompanhado aqui através das mídias sociais e têm visto aí as nossas publicações. Graças a Deus, são publicações que têm alcançado pessoas, trazendo esclarecimento, um direcionamento acerca das coisas que estão acontecendo com a nossa nação. E todos vocês sabem que estamos num momento muito importante para a nação brasileira, que é o momento eleitoral. E eu gostaria muito aqui de ponderar algumas situações que eu acho que é importante para você que é meu seguidor, você que gosta de mim, você que acompanha minhas publicações aqui na rede social, você entender de uma certa forma o que eu penso sobre esse período eleitoral. Vocês sabem que desde que se iniciou a campanha eu sempre me posicionei ao lado do presidente Bolsonaro e não mudo a minha posição em relação a isso. Eu acho que para o momento da nação brasileira, a melhor colocação que seria para presidente seria o Bolsonaro, por muitos motivos, né? Mas aqui eu gostaria de reforçar, até porque hoje eu tive um bate-papo com amigos que são eleitores do Lula e algumas coisas que foram me passadas e me chamou a atenção, e com certeza, eu tenho certeza também que vocês têm passado por algum questionamento nesse sentido, na hora de abordar, falar, se comunicar com as pessoas acerca do que você espera para o seu futuro, né, em relação à questão de governo, né? E uma coisa que eu falei para um amigo, eu falei, olha só, a minha posição aqui não é que o Bolsonaro é melhor ou pior. A minha posição é que hoje eu penso no país e no desenvolvimento da nação. E eu acompanhando aqui, porque a gente tem que sair da bolha, a gente não pode ser alienado, nós temos que ser bastante atento com os sinais. Eu acompanho aqui o projeto de governo do Lula, como também o projeto de governo do Bolsonaro, e faço as comparações. E eu percebi que dentro da composição de narrativas, né, que é constituída nessa campanha política, até pela TV, pelos podcasts, pelas manifestações de mídias sociais, você vê a diferença muito grande em relação a comportamento, a postura, do que se pensa, do que vai se fazer. Bolsonaro nunca foi um santo em questão de posicionamento, né? Bolsonaro é uma pessoa muito direta, às vezes é grosso, fala coisas que não tem que ser falado. Eu acho que isso atrapalha muito aí a questão da desenvoltura dele, até na própria campanha. Eu acho que ele tem dificuldade nesse sentido de se comunicar com a população brasileira e é mal interpretado pelas próprias palavras dele. Mas em contrapartida, a gente analisa também que do lado do Lula, mesmo que ele tente trazer uma ilusão que o governo dele foi um governo melhor, que foi um governo que as pessoas tiveram desenvolvimento, foi um governo que deu assistência, foi assistencialismo para pessoas mais pobres, deu inclusão para pessoas para enfrentar uma faculdade, né? Criar aquela ilusão de um mundo melhor. Eu me lembro, eu sou soldador de profissão, né, metalúrgico. Eu me lembro que em 2009 eu fiz o curso de solda, né, porque naquele momento se falava muito sobre a exploração do pré-sal, e aí aqui na capital do Rio de Janeiro se falava em construção de refinarias, construção de navios, em estaleiros, já era o grande boom da parada. Eu me lembro que eu fiz um alto investimento no meu curso de soldador, graças a Deus conseguimos pagar naquela época, e para ingressar no mercado de trabalho foi muito difícil, mas com o passar do tempo a gente conseguiu entrar no mercado de trabalho, e eu particularmente eu era bastante, atento a essas questões de sindicato. Eu gostava de me envolver com questões sindicais,
eu achava legal, achava que o grupo sindical, inclusive dos metalúrgicos, era um grupo bastante aguerrido, mas eu fui vendo com o passar do tempo que as coisas também não eram da forma que se plantava ou do que se vendia, e na verdade era uma grande ilusão. Né? Após aí o encerramento da Copa do Mundo em 2014, o nosso país estava numa grande recessão devido à construção de estádios, né? Com alto superfaturamento, já tinha escândalos de corrupção naquele momento. Me lembro também que um pouco antes o Brasil tinha passado por uma crise que veio dos Estados Unidos, que tinham quebrado a questão lá da imobiliária, né? Então, assim, foi um período muito complicado. Eu me lembro também que naquele momento, inclusive em 2016, eu perdi meu emprego de soldador na área da metalurgia, que foi um período das Olimpíadas, e eu fui vendo, né, com o passar do tempo, que as coisas não estavam chegando. Era falado de uma forma, mas na ponta da linha não era essa realidade que se vendia. Então estou passando aqui duas realidades, a realidade de um Brasil passado e uma realidade do Brasil presente e uma realidade que a gente busca para o Brasil futuro. Eu consegui perceber muitas das divergências e você viu aí, né, com o passar do tempo os escândalos surgiu e foi revelado de fato qual era o projeto de governo do PT, né, e foi preso aí o ex-presidiário, né, o ex-presidente Lula. Então o que eu quero dizer para vocês? Quanto a fatos, não há argumento. Eu falei aqui um pouquinho, alguns vão se identificar, outros não vão, mas assim, quanto a fatos, não há argumento. A gente precisa analisar muito a questão do nosso dia a dia, da nossa realidade de vida, para a gente não ficar alienado, a gente não é idiota, entendeu? O Brasil hoje, no meu ponto de vista, não está numa situação difícil como outros países devido à posição que o governo teve mediante a pandemia, né, sendo contra aquela política fica em casa, que a economia a gente vê depois, trazendo assistencialismo na questão do Pronamp, né, dando auxílio para as pequenas empresas, também no auxílio emergencial. Então, assim, foram muitas ações positivas do governo federal para poder dar assistência à população mais vulnerável, mais pobre, né? E também eu percebi que o passar do tempo, o Bolsonaro foi aquela pessoa que tomou conta do governo de uma forma de concluir as obras que ficaram para trás. Então ele teve o seu peso também de mérito em questão de dar continuidade naquilo que foi deixado para trás e atender a população mais pobre. E é uma questão de visão, de posicionamento. Acho que essa não é a hora da gente brigar mais em relação a quem é o melhor, se é Lula ou Bolsonaro. Que a gente tem que fazer é analisar, olhar as ações, né, e ver o plano de governo. No meu ponto de vista, eu acho que o Bolsonaro ele deve continuar até para poder, agora junto ao lado do Congresso, que ele tem agora a maioria, ele vai conseguir trazer a reforma necessária para o Estado do Brasil, entendeu? Acho que o país entra num novo momento, a gente está numa crescente significativa, estamos numa deflação muito importante, né? Enquanto o mundo lá fora, como aqui também na América do Sul, nos nossos países vizinhos, vocês estão vendo a dificuldade que a Argentina está passando, o Peru, o Chile, a Colômbia, a Venezuela nem se fala. Então, uma questão de consciência, de pensar. Vocês não são burros, vocês não são alienados. Acho que é uma questão de vocês raciocinar qual Brasil vocês querem para frente, né? Meu Brasil se chama 2012, eu aposto no Bolsonaro, vou dar meu voto de confiança para o Bolsonaro. E se você também gosta de mim, está indeciso no que você deve fazer, eu gostaria de pedir o seu voto para o presidente Bolsonaro. Eu acredito que ele vai ter um mandato muito mais produtivo nesse partir do ano 2023, porque ele vai ter o Congresso junto ao lado dele. E assim, se for você olhar para narrativas, são narrativas para os dois lados. O Lula, como o Bolsonaro, tem muitas
divergências, né? Muitas coisas para ser falado negativamente também, mas a gente tem que olhar aqui pelo lado positivo, no sentido de você ter que decidir o futuro que você quer para a tua nação. E tem dois lados, o lado que você já conhece, que é o lado do comunismo, que é o lado da corrupção, e tem um lado do Bolsonaro, que é o lado da família, é o lado da igualdade social, é o lado do desenvolvimento do país. Então, o futuro está nas suas mãos e eu quero encerrar meu vídeo falando isso com você, tá ok? Um abraço, Deus te abençoe. Se o vídeo foi útil, né, que Deus possa te abençoar e você também possa influenciar outras pessoas e pedir ela para votar no Bolsonaro número 22. Um forte abraço, 22. Deus te abençoe.